Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Como vocês podem notar, a edição de hoje tem novidades. O visual está diferente. O programa conta com um novo cenário. E nessa estreia, vamos falar sobre a trajetória do líder negro Martin Luther King, o homem cuja história de vida se confunde com a história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre este grande ativista que foi assassinado há 50 anos. Um tiro calou Martin Luther King. Era 4 de abril de 1968. O homem que tinha um sonho foi morto por quem considerava a convivência pacífica entre negros e brancos um pesadelo americano. O tempo passou, mas os ideais do ativista continuaram inspirando quem defende uma sociedade com direitos iguais para todos e livre do racismo. Para King, os homens deveriam ser julgados pelo caráter, não pela cor da pele. E para debater o legado de Martin Luther King, convidamos Leila Bijos, professora de Direito Internacional, e Daniel Falcão, doutor em Direito do Estado. Eu agradeço aos dois pela presença aqui em nosso programa. Obrigado. Eu começo com o doutor. Os Estados Unidos já tiveram um presidente negro, mas nem isso foi suficiente para aplacar o racismo. Como é que o senhor explica isso? O que falta ainda para aquela sociedade ser um pouquinho mais equilibrada em relação às diferenças? O racismo nos Estados Unidos existe desde o início, né, dos Estados Unidos, com a colonização, com a independência não foi diferente, até que a escravidão caiu só quase 100 anos depois da independência. E os direitos civis conquistados pelos negros só vieram no meio do século XX para cá. A primeira grande decisão da Suprema Corte americana que trata do assunto, que é Brown versus Board of Education, é de 56. E o fato de os Estados Unidos já ter elegido um presidente negro, o ex-presidente Barack Obama, em 2008, mostra que a evolução está acontecendo. Porém, isso é uma luta quase que sem fim, porque o racismo existe, infelizmente, não é só nos Estados Unidos, nós também vivemos num país onde há esse problema, e é um processo que não tem fim. Essa luta acontece mesmo e vai continuar acontecendo, apesar de que as melhoras são evidentes. Agora, em que ritmo que nós estamos fazendo essa melhora? Deveria ser um ritmo mais rápido. Professora, o Martin Luther King costumava dizer que ele tinha um sonho. I have a dream. I had a dream. Exato. O clássico discurso. Se ele estivesse vivo hoje, ele continuaria sonhando ou estaria já acostumado aos impactos do racismo? Ele continuaria lutando. Lutando. Porque nós temos sonhos e esses sonhos têm que se tornar realidade. Mesmo que tenhamos vários obstáculos. Nós caímos, nós nos levantamos com força dobrada para vencer essas intempéries, essas desigualdades econômicas, sociais, étnico-raciais. Ele continuaria lutando da mesma forma como nós estamos lutando. As tensões raciais, pode-se dizer que elas tiveram uma diminuição com a ascensão de grupos negros ao poder, à política e a cargos mais importantes nas corporações. Mas isso ainda não garante uma estabilidade. Parece que existe um fio de navalha ainda muito visível. Como é que o senhor analisa isso? Esse fio de navalha realmente existe nos Estados Unidos, isso é muito patente, né? No final do ano passado, nós tivemos aqueles protestos na Virgínia e Charlottesville, no qual brancos praticamente fizeram um desfile à la Ku Klux Klan, isso em pleno século XXI. Então, você vê claramente nos Estados Unidos, isso não é escondido, como há ainda manifestações racistas. Outro tipo de manifestação que acontece fortemente nos Estados Unidos hoje é da derrubada dos símbolos considerados racistas pelos negros. Então, eu, por exemplo, fiz uma viagem pelo estado da Virgínia e a rodovia número 1 dos Estados Unidos, na costa leste, lá chama-se o General Lee. General Lee era o general dos confederados, ou seja, daquela parte dos Estados Unidos que na Guerra Civil Americana, Guerra de Secessão, lutou pela continuidade da escravidão.
Então, algumas bandeiras de Estado dos Estados Unidos vêm com símbolos confederados e isso, para parte da sociedade americana, é considerado um símbolo ainda racista presente em instrumentos do Estado americano. Então, houve uma evolução, as cotas raciais são um bom exemplo disso, a eleição de Barack Obama para a presidência é um bom exemplo disso, o crescimento do número de negros em grandes corporações, nas direções, em partidos políticos, como líderes políticos, mas isso está muito longe de chegar a uma igualdade como a própria Constituição americana defende. A navalha continua aparecendo. Bastante forte. Como é que a senhora analisa isso, professora? Eu concordo plenamente com o professor Daniel. É muito difícil um negro chegar ao topo do poder. Eles são contratados, a maioria vai ficar nos bastidores, mesmo no sistema jurídico norte-americano, que hoje nós já temos uma ascensão dos negros. Mas, em termos de educação, existem desigualdades de habitação, de nível econômico, e mesmo quando um negro solicita um empréstimo governamental, na maioria das vezes ele não consegue o mesmo percentual que um branco. Professor, essa situação, esse estreitamento ao acesso a financiamento, como a professora acabou de mencionar, do ponto de vista civil, isso chega a ser uma discriminação muito forte, né? Um banco, por exemplo, pode fazer diferenciação taxa de juros por questão de, ele tem um bom histórico de pagamento, outro tem um histórico de pagamento ruim, mas não por uma questão de cor. Aí se configura o crime de racismo, que na Constituição brasileira é absolutamente proibido e recebe um tratamento especial no sentido de buscar coibir esse tipo de crime. Eu queria te fazer uma pergunta, depois eu passo para a professora, em relação ao fato de que os negros, apesar da evolução, apesar da luta por direitos civis na década de 50, 60, nós ainda temos problemas com a lotação dos presídios nos Estados Unidos, né? Uhum. No Brasil também, né? Sim. A lotação é majoritariamente de negros, raríssimos casos de pessoas de outras cores e a brutalidade policial, quer dizer, o bias que eles chamam, né? A polícia, quando vai fazer um atendimento de uma ocorrência, existe uma atitude diferenciada quando ela enfrenta um negro na calçada. Uhum. Como é que o senhor analisa isso nos dias de hoje? Isso ficou notório em vários casos, em especial em Los Angeles, no começo da década de 90, no qual houve caso em que alguém conseguiu filmar a polícia lá de Los Angeles, praticamente torturando um negro que estava absolutamente imóvel. E depois, lá numa espécie de relatório, eu fui tirar a arma dele, estava muito difícil. E o vídeo mostra que ele estava deitado, 4, 5 policiais chutando a nuca, o pescoço, a cabeça, o tórax, as costas disso. Isso ficou muito marcado, esse fato, porque a população negra da época fez uma revolta na cidade no qual houve problemas sérios. Tocaram fogo na cidade. Exato, colocou fogo em vários lugares, quebra de supermercados, saques e por aí vai. Isso resultou depois até num caso famoso, né? Houve um documentário no Oscar 2017, que ganhou o Oscar de melhor documentário, que trata do O.J. Simpson, que foi um jogador de futebol americano, super famoso, negro, fazia comercial, filmes em Hollywood, no qual todas as evidências mostravam que ele tinha matado a mulher, ex-mulher e um amigo dela, e que houve há quem defenda que houve uma reação dos negros, que era a maioria do júri formado para aquele julgamento, em absolvê-lo por uma vingança do que todos os negros sofriam. Então nós chegamos ao ponto de chegar num julgamento de uma pessoa famosa acontecer esse tipo de questão, pelo menos é o que muita gente diz na época. Professora, alguma coisa a acrescentar sobre isso? O que eu diria é que a violência é latente. Eles não têm como esconder, porque os policiais, eles batem para valer. E mesmo que tenha câmeras, que tenha outros habitantes, outros cidadãos daquele bairro, daquela comunidade filmando, eles continuam massacrando os negros. Porque existe realmente uma rejeição ao negro. É uma coisa cultural. É uma coisa cultural de que os norte-americanos, eles são brancos, puros,
anglo-saxônicos, protestantes, e eles não aceitam os afrodescendentes, os latinos, os poloneses italianos, os búlgaros, irlandeses, eles rejeitam o outro. A alteridade lá não existe. Exatamente. Existe um movimento nos Estados Unidos hoje, por conta desse tipo de discriminação, que é o movimento Black Lives Matter. As vidas negras importam. Esse movimento está se alastrando no país. O senhor acredita que esse movimento poderia ter um braço tão forte, por exemplo, como os Panteras Negras, alguma coisa assim, não? Os Panteras Negras foi um movimento surgido na década de 60, 50, 60 do século passado, no qual, lá naquela época, eles estavam começando a ganhar os direitos civis, né? Então, sim, teve a decisão que eu citei da Suprema Corte, o presidente Kennedy concedeu alguns direitos civis, depois o presidente Lyndon Johnson a mesma coisa. Em 68, onde houve os protestos na França, na Primavera de Praga, e nos Estados Unidos pululou a questão racial, né? Malcolm X, Martin Luther King, tivemos na Olimpíada do México, no final de 68, aquela famosa prova dos 200 metros rasos no atletismo, em que um negro americano ganhou ouro, o outro ganhou o bronze, e os dois vestiram uma luva e levantaram com o pulso fechado. E eles foram expulsos da Olimpíada por isso, né? Então, o Black Lives Matter eu entendo mais no sentido de impedir a violência policial. Esse assunto existe até hoje. Há um ano e meio, um negro foi morto por um mata-leão de um policial branco. E o Panteras Negras eu via como um movimento mais abrangente, ele não tratava só da violência policial, mas de tudo. O negro tinha acesso a pouquíssima coisa ainda na época. Estava começando, engatinhando, não o movimento, mas os direitos civis valerem para os negros também. Então era um movimento mais abrangente que esse, que é mais focado na violência policial. Então é um resultado de todo o movimento negro, agora ele ficar um pouquinho, vamos dizer assim, mais especializado, tratando de questões mais pontuais, já que pelo menos os direitos civis no papel estão garantidos. A senhora acredita que a maneira como Martin Luther King protestava, que era uma coisa mais pacífica, mas até filosófica, com belos discursos, um tom emotivo, os sonhos que ele tinha, esse tipo de apelo hoje funcionaria nos Estados Unidos ainda? Violência gera violência, mas essa passividade, esse budismo, essa serenidade, em certos momentos, não é aplicável. É preciso uma reação da sociedade. Eu sou a favor dos movimentos civis, dos movimentos da sociedade para que os seus direitos possam ser validados, respeitados e que haja uma transformação. Perfeito. Nós vamos voltar com mais esse assunto daqui a pouquinho, no segundo bloco. Você não vai embora, voltamos já. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras, que hoje discute o legado de Martin Luther King em um novo cenário. Professor, uma das marcas do Martin Luther King era a questão da passividade no protesto, como eu perguntei aqui para a professora. Ela acha que a sociedade tem que ter, às vezes, uma atitude um pouquinho mais rigorosa, tem que enfrentar mais o problema. Como é que o senhor analisa essa situação nos dias de hoje? Ele defendia protestos pacíficos, porém não passivos, né? Então, ele reuniu milhões de pessoas em Washington, naquele famoso discurso do Eu Tenho um Sonho, por exemplo. Porém, naquela época também tinha aqueles líderes negros que defendiam praticamente uma luta armada contra os brancos, como eu havia citado o Malcolm X. Existia também a questão da Guerra do Vietnã, onde muitos negros eram enviados. Muhammad Ali foi um protestante nesse sentido também, porque falou, eu não vou à guerra. Perdeu o título mundial. Perdeu o título mundial e foi preso por não querer ir à guerra. Naquela época ainda era obrigatório o serviço militar nos Estados Unidos. Então, tem que ter uma dosagem. Eu acho que o Malcolm X era muito radical e o Martin Luther King não defendia uma passividade, mas a pacificidade. Entendi. Agora, o discurso dele era tão forte, tão poderoso, que já impunha um respeito tamanho e tinha uma força tamanha ao ponto de que em poucos anos os direitos civis foram garantidos por negros, ao menos no papel, como eu já me referi anteriormente.
Agora, o assassinato dele fez com que o movimento negro acabasse um pouco ficando perdido até conseguir um novo líder, e o líder do tamanho dele não aconteceu. A eleição do Obama mostra que uma parte da sociedade americana quer que isso seja resolvido de forma mais pacífica. Mas a eleição do Trump, 8 anos depois, mostra que parte da sociedade americana não se importa com esse problema e parte da sociedade americana entende que as coisas se resolvem de uma forma mais radical. Então a sociedade é bastante dividida nos Estados Unidos em relação a isso. A Ku Klux Klan tem crescido nos Estados Unidos exatamente com o surgimento da doutrina Trump de administrar. Homem mais duro, mais restritivo de liberdades, um discurso mais pesado. Como é que a senhora vê esse fortalecimento dessa entidade racista que causa alguns problemas nos Estados Unidos? Se fosse um presidente pacífico, agradável, que tivesse todo um contexto de vida, de paz, isso não estaria acontecendo. A senhora acha que o Trump, então, tem estimulado isso? Tem estimulado porque ele é beligerante. Ele enfrenta o mundo inteiro. Não importa se é rei, se é imperador, se é presidente da República, ele vai com aquele contexto de que os Estados Unidos são únicos, são a superpotência mundial e precisa ter lucro. Nós não podemos pensar só em termos de capitalismo, porque o capitalismo não vai resolver essas questões de desigualdades, disparidades sociais, pobreza extrema, violência, desemprego e também essas questões educacionais e profissionais que são bem evidentes nos Estados Unidos. Qual é o perigo do fortalecimento desses racistas nos Estados Unidos? Acho que os direitos civis estão bem garantidos, a Suprema Corte, no seu papel contra-majoritário, vai garanti-los e o Congresso americano também. Mas de conflitos acontecerem. Charlottesville foi um exemplo, né? Mortes de negros, protestos serem mais acirrados, isso claramente pode acontecer. Como a professora Leila falou, eu nem vejo o Trump necessariamente como racista, mas ele é tão beligerante, como ela bem falou, e tão ligado ao fato de ir para a briga, ir para cima, que essas pessoas se sentiram mais à vontade para trazer esse discurso antiquado, retrógrado e racista para os dias de hoje. Isso claramente tem acontecido nos Estados Unidos. O Martin Luther King influenciou o Brasil de alguma maneira? É um ídolo que nós respeitamos, uma pessoa que realmente lutou em prol dessa desigualdade racial, essa discriminação étnico-racial, e isso foi importante para nós. Mas nós também estamos atrasados, muito atrasados, porque nós não temos uma comunidade afrodescendente em postos de comando. Nós tivemos quem? O ministro aí, Barbosa, que, como negro, da cidade de Paracatu, que é uma cidade que tem mais de 70% da população de afrodescendentes, e de uma família pobre que ascendeu a um nível realmente admirável. Mas os outros... Uma exceção. Eles continuam realmente incógnitos e sem mobilidade social. Isso é terrível para o Brasil, porque nós temos simplesmente uma capa de que temos respeito às várias etnias brasileiras. Mas quando se fala em nomear alguém para um posto de comando, para um nível de ministério, eles são relegados. Perfeito. O Martin Luther King no Brasil, ele deu uma lição para a gente e o Brasil fez a lição de casa? Não, de jeito nenhum o Brasil fez a lição de casa. Como bem a professora falou, a discrepância aqui é ainda pior que os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é mais latente, mas a população afrodescendente lá é de mais ou menos 12%.
Aqui, a maioria da população é afrodescendente, mais da metade. E nós não temos pouquíssimos deputados e deputadas negras, pouquíssimos senadores e senadoras negras, pouquíssimos ministros de Estado, pouquíssimos membros de cortes judiciais. Então, no Brasil, estamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos. Agora, lá se mostra mais violento o conflito, no sentido de que negros e brancos estão em conflito, inclusive nos protestos. Aqui esse conflito também existe, mas por meio da polícia, por meio da perseguição a criminosos negros ou suspeitos negros, a polícia maltrata os negros no Brasil e os negros raramente conseguem um papel de ascensão no Brasil, mesmo sendo mais da metade da população. As cotas têm pouco mais de 10 anos que elas foram institucionalizadas no Brasil. Muita gente não gosta das cotas. Não gosta, mas elas são constitucionais, como a Esteve já disse, tanto para universidades quanto para concursos públicos. E isso vai demorar, mas vai melhorar a situação, mas num ritmo menor do que ele deveria ser. Há um recrudescimento do nazifascismo na Europa hoje. Como que os movimentos negros na Europa e no resto do mundo podem encarar e balancear esse ataque, vamos dizer assim, doutrinário? Existe uma rejeição ao outro na Europa, porque são levas e levas de imigrantes. Os europeus, eles passaram pela mesma crise que os Estados Unidos a partir de 2008. Os Estados Unidos conseguiram se recuperar mais rapidamente, a Europa não. Mas a Europa foi realmente impactada com a quantidade de imigrantes sírios, iraquianos, africanos, que não têm como sobreviver nos seus países, ou por guerras, ou por regimes totalitários, por crises ambientais. Então, nós temos esses deslocados que não são aceitos na Europa. Os países estão com uma dívida muito grande em receber esses imigrantes, alojá-los, ensinar idiomas, oferecer assistência à saúde, e eles estão sofrendo essa rejeição. Como fazer para equilibrar uma situação dessa a partir do movimento negro, professor? Lutar, porque na Europa, como a professora disse, houve esse movimento de imigrantes, né? E, por exemplo, a Alemanha abriu as portas, né, do modo possível e recebeu, acho que 1 milhão de imigrantes, enquanto outros países fecharam as portas. A Hungria, com o seu primeiro-ministro Viktor Orbán, simplesmente falou: não queremos essas pessoas aqui, não queremos, muçulmano, negro, que seja, não queremos. E a Inglaterra teve uma reação ainda pior, se for pensar assim. Ela não fechou as portas para os imigrantes, ela fechou a porta para a própria Europa, quando ela faz o Brexit. Sim. Um dos fatores do Brexit é isso. Então, nós temos que nos sensibilizar, lembrando que nós estamos vivendo um problema parecido no Brasil, em Roraima, com os refugiados venezuelanos. Não é uma questão racial, mas é uma questão econômica, são refugiados econômicos. E nós não estamos sabendo lidar com isso também, porque Roraima, pelo que aparece na grande imprensa aqui em Brasília, está um caos. Teremos que decidir o que faremos com essas pessoas que estão desesperadas para sobreviver. Então, o problema acontece no Brasil também. E negros estão no meio dessa celeuma. O que podemos fazer é ficar com os olhos abertos e fazer com que nossos governantes se preocupem com essa questão. E o movimento negro tem que ficar em cima, porque senão essa questão ela é simplesmente desprezada. A questão da legislação internacional sobre o racismo. Que análise a senhora faz? O mundo está protegido? Existe um portfólio legal suficiente para conter essa iniciativa contra os diferentes, os negros? Nós temos um arcabouço de convenções internacionais e de documentos que foram validados por cada um dos países membros do sistema das Nações Unidas, mas na prática é muito diferente. É muito diferente. Existe a lei, mas o uso dessa lei... mas o dia a dia mostra que existe o racismo, existe essa rejeição e nem sempre se pode conter
a rejeição do branco em relação ao negro, ao asiático, aos africanos. É muito difícil. O que nós temos que melhorar é a convivência, a nossa convivência com o outro, essa solidariedade, essa aceitação. Mas mesmo os chefes de Estado, eles estão sofrendo com isso, como a Angela Merkel, na Alemanha, Exatamente. que foi rejeitada, espezinhada, porque ela abriu as portas do país para os imigrantes. Exatamente. Nas últimas eleições, Nas os últimas resultados eleições. mostraram isso, Exatamente. com a ascensão de grupos de ultradireita e tal. Pessoal, foi uma maravilha essa conversa, mas infelizmente nosso programa chegou ao final. Eu gostaria de passar aqui horas conversando com vocês. Muito obrigado pela presença. Agradeço especialmente você que nos acompanhou. Se quiser rever este programa, acesse tvjustiça.jus.br. Se quiser mandar um e-mail para a gente, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.